Vai ficar ouvindo uma música, de vez em quando a gente vai parar e vai falar, porque tem pessoas que ainda estão para chegar, mas também tem companheiros que chegaram cedo e que já está na hora de ir embora, tem outras coisas para falar, então por isso que eu resolvi tomar a palavra aqui com vocês. Bom, a gente convidou hoje aqui para primeiro uma comemoração de um aniversário, 60 anos de idade. Eu lembro, há uns anos atrás, ninguém apostaria que eu chegaria nem aos 20, quanto mais aos 30, menos ainda aos 40, aos 50, nem aos 60. Isso porque eu tive o prazer de viver num momento que era muito difícil para o nosso país, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que os momentos de crise eles geram coisas maravilhosas. E gerou uma geração que eu acho assim que, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é de pertencer a essa geração 68, essa geração que eu costumo dizer que é uma geração que tentou tomar o céu de assalto e no mínimo conseguiu ajudar a restaurar a democracia no Brasil. Não tomamos o céu de assalto, mas hoje estamos aqui todos reunidos. Olha, gente, isso aqui nos anos 60 dava cadeia coletiva, tortura e ia sair alguns mortos. Da gente estar aqui hoje todo mundo junto assim, né? Então, essa geração me convenceu a assumir uma tarefa nova na minha vida. Eu já tinha feito um monte de tarefa diferente, já fiz tarefa na época da resistência armada, desde assaltar banco até um monte de outras coisas, tomada de armas, essas coisas todas, porque naquele momento ser democrata naquele momento era crime, né? Existia o que a gente chama de crime de opinião. Vocês já imaginou o que é opinião ser crime? Para as novas gerações que vivem no Brasil já nessa época de democracia restaurada e de construção de democracia, de aprofundamento da democracia e de radicalização da democracia, que é o que nós queremos, fica até uma coisa meio exótica, né, dizer que existia crime de opinião aqui no nosso país, ou seja, que a gente não podia dizer o que pensava, porque se o que a gente dissesse fosse contra a opinião da ditadura, a gente estava incorrendo num crime de opinião, né? E portanto a gente podia ser preso, a gente podia ser perseguido, a gente podia ser torturado, a gente podia ser morto. Eu não vou me cansar de falar essas coisas não, porque se a minha geração me pediu para assumir essa tarefa nova, que é uma tarefa parlamentar, a qual eu nunca fui convidado antes e nunca passou pela minha cabeça, não faz parte da minha... Eu nunca vi política como uma posição de uma carreira. Eu tenho carreira, eu sou músico de profissão, eu sou escritor de profissão, eu tenho carreiras que não precisam depender da carreira política. Eu nunca vi política como uma função de uma carreira. Eu vi política como expressão de ideias, como expressão de luta e como uma expressão de reunir as pessoas para que a gente possa construir uma nação nesse país. E uma coisa que vocês que me conhecem sabem é que a política vai continuar a não ser uma carreira para mim. Independentemente de assumir um mandato, que é o que eu pretendo, não estou aqui fazendo campanha para marcar posição. Eu estou fazendo campanha para a gente juntos conquistar um mandato na Câmara Federal, um mandato de deputado federal. É uma campanha para valer, não é para marcar posição, a gente marca no botequim da esquina. A gente não ia ficar mobilizando forças e esforços de um monte de gente para estar fazendo uma campanha, para fazer uma campanha que não é para chegar realmente a assumir o mandato. Fazer o mandato, conseguir esse mandato ou não, aí é a história que vai dizer. Agora, uma coisa eu sei, é que sem a gente se juntar, a gente não vai conseguir esse mandato não. Olha só, eu só tenho caixa 1, não tenho 2, não tenho caixa 3, não tenho caixa 4, caixa prego, não tenho nenhuma dessas outras caixas por aí não. Então, de cara, é uma campanha que vai depender de um capital que nós já tivemos muito forte e que nós fomos perdendo com o tempo e com as desilusões sucessivas e que eu pretendo resgatar nessa caminhada que a gente está começando aqui hoje, que é a militância, que é a militância. Porque a gente sabe que R$1 milhão
Às vezes não dá em nada, porque você pode ter R$1 milhão e você não tem a penetração nos estratos que você quer chegar, você não tem o que dizer, você não tem o que propor. E nós, nossa geração, tem o que dizer, tem o que propor, sabe o que quer, e hoje a gente precisa substituir esses milhões que rondam por aí nas malas pretas, marrons, amarelas e azuis, por esse capital que é o capital da militância. Por esse capital que é a gente se voltar a se juntar como a gente fazia antes, no final ali, naqueles anos de luta contra a ditadura, no pós-ditadura, na época da construção da democracia, na luta pelas diretas. Todo mundo aqui se lembra da luta pelas diretas, o maior movimento de massa que se conseguiu fazer nesse país. Né? A gente nem precisa fazer um daquele tamanho para me eleger deputado federal, não. Vai ser um menorzinho, não tem problema, não precisa ser tão grande. Mas a gente vai conseguir, como é que se diz, substituir as diversas malas pelo resgate dessa militância. E eu digo isso aqui, gente, com maior tranquilidade, porque eu tenho conversado com uma grande parte, talvez com a maioria dos que estão aqui, a gente tem trocado ideias, né? A gente tem conversado, seja por e-mail, as pessoas têm mandado mensagens no meu blog, têm mandado mensagens por e-mail, e a gente vai começando a ver que há um espaço a ser preenchido. E esse espaço é o nosso. É o nosso. É a gente ir ocupar, é a gente ir lutar para a gente construir o Brasil que a gente quer. Aí é o seguinte, mas o que você está querendo defender na Câmara Federal? Eu parto de uma coisa muito simples. Eu considero que consolidar, aprofundar e radicalizar a democracia hoje é a nossa tarefa revolucionária. Então, para mim, tudo que a gente fez lá nos anos 60, 70, hoje em dia, o correspondente àquilo é a gente aprofundar essa democracia. É a gente, por exemplo, saber que democracia não é simplesmente você votar de 2 em 2 anos. Isso aí faz parte da conquista da liberdade democrática. Mas todo brasileiro está comendo? Todo brasileiro está tendo direito à saúde, à educação, todo brasileiro está tendo habitação. Todo brasileiro tem uma terra, aquele que quer plantar, ele tem uma terra onde ele planta para ele colher o seu sustento da sua família. Democracia é uma coisa muito mais profunda do que apenas votar de 2 em 2 anos. E a gente sabe disso. A gente, às vezes, até, a gente sabe, a gente entende, mas a gente meio diz assim, pois é, mas a praia está tão boa, sabe? E eu vou lá e de novo eu vou me decepcionar, e a gente chega, o camarada, a primeira coisa que faz é trocar o número do celular, desaparece, né? Agora, não será assim entre nós. Entre nós o compromisso é num outro nível. Entre nós o compromisso é o compromisso que a gente vem cumprindo desde 15, 16 anos de idade que nós levamos adiante isso. Nós não estamos começando hoje. A nossa estrada não começou aqui nas escadarias do Severina. A nossa estrada é muito antiga. A nossa estrada é muito profícua. A nossa estrada já fez muita coisa boa para esse país. E a nossa estrada, caminhando não é caminho, não se é caminho a andar. Nós vamos construir o caminho pouco a pouco, nós vamos construir o caminho andando. Nós vamos construir o caminho chegando perto das pessoas que a gente quer influenciar. Eu trouxe aqui hoje também alguns companheiros que eu gostaria que vocês conhecessem, desde companheiros que são candidatos a deputado estadual, que nós estamos fazendo dobrada, estamos combinando de levar as nossas palavras conjuntamente para os respectivos públicos nossos, né? Para o pessoal meu conhecer, por exemplo, o companheiro Rossônio que está bem ali, Rossino que está ali, que é do PT, que é candidato estadual, como o companheiro Carlos Chayal, que está aqui, que é do meu partido, que é do PSB. Mas eu vou apresentar cada um, vou pedir para cada um dar uma palavrinha, mas antes eu queria chamar uma pessoa aqui, ó, esse camarada aqui, ó, vem cá. Eu vou logo chamar o Zé Ibrahim. Por que eu vou chamar o Zé Ibrahim? Porque o Zé Ibrahim, gente, alguém precisa que eu apresente esse homem. Quem é o Zé Ibrahim? O Zé Ibrahim dirigiu, foi
um dos companheiros, um dos líderes, uma das maiores greves que aconteceu nesse país, na situação de ditadura militar, na situação de seco permanente, numa situação terrível. Esse homem estava lá batalhando, né? Esse homem estava lá levando aquelas velhas palavrinhas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu conheci esse homem do exílio, e de lá para cá a gente já conhecia historicamente quem era Zé Ibrahim, e vamos juntos. Então eu queria que a primeira pessoa que falasse aqui hoje fosse o Zé Ibrahim.